Começa agora o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Olá, empresário e empresária. Esse é o podcast As Alavancas do Lucro e Caixa. E é aqui que você aprende a tornar o seu negócio mais lucrativo e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou a Laís Rosa e estou aqui com o Tederaldo Júnior. E o nosso tema de hoje é: o que são as alavancas do lucro e por que ajudam sua empresa a crescer com solidez? Mas antes de iniciar, vou pedir para você: curta, comente e compartilhe esse conteúdo, e caso ainda não seja, se inscreva nesse canal. Nós vamos iniciar com uma pergunta para o Tederaldo: qual a maior dificuldade das empresas em geral? Mas essa é uma pergunta relativamente fácil de responder, porque a dificuldade maior das empresas, e aí, independente do tamanho delas, é caixa. As empresas lutam muito, na verdade, elas lutam muito para conquistar três coisas: vender, fazer entrar dinheiro novo na empresa, fazer com que esse dinheiro gere lucro, porque nem sempre que você vende gere lucro, mas para que no final das contas isso vire dinheiro no caixa. Que uma empresa, se não tiver dinheiro no caixa, ela não consegue pagar suas contas, ela não vai para frente. Então, respondendo sua pergunta, eu diria que é a falta de caixa. É o que é a maior dificuldade das empresas. Eu poderia dizer, Laís, que, né, e para quem está me ouvindo, que é gerar lucro de maneira constante e ter dinheiro no caixa. Tederaldo, isso que você acabou de falar, ele vale para todas as empresas ou tem alguns setores que sofrem mais? É generalizado. Eu diria que esse é um problema, essa pergunta sua é muito boa, porque esse é um problema não só das pequenas e médias empresas, ele é um problema de empresas também grandes, gigantes. Se você fizer uma pesquisa, se você tiver curiosidade de fazer uma pesquisa sobre isso também, sobre o nível de endividamento das empresas, você vai ver que grandes empresas elas têm caixa, mas também têm um nível de endividamento alto às vezes. Então, é um problema generalizado de qualquer setor. Poderíamos dizer que alguns setores podem sofrer mais do que os outros? Podem, mas não é isso que determina, não é o setor necessariamente que determina o destino de ninguém. O que determina muito mais o destino de uma empresa é a capacidade do empresário, né? De administrar o negócio. E é por isso que nós estamos aqui com essas 10 alavancas. E fala para mim, qual o maior erro do empresário quando ele tenta resolver o problema do caixa e da lucratividade? Bom, o maior erro dele é focar exclusivamente nas vendas. E não está errado ele pensar assim. Eu não vou culpar você, esse empresário que está me ouvindo, porque a lógica diz que para você ter dinheiro no caixa, você tem que trazer dinheiro de algum lugar. Esse dinheiro ou vem das vendas, ou ele vem de algum empréstimo que você obteve e colocou no caixa. E nós queremos que o dinheiro venha das vendas, preferencialmente. Esse é o melhor dinheiro do mundo, né? O dinheiro que o cliente nos paga. Então, o maior erro do empresário é acreditar que basta ele vender muito que ele vai ter dinheiro no caixa. E como eu estava explicando no início, a gente sabe que isso não é verdade. Porque ele pode vender muito, mas ele pode vender para a pessoa errada, ele pode vender e ter prejuízo quando ele faz aquela venda, ele pode vender e não ter controle financeiro adequado, e com isso ele não gera caixa, mesmo ele tendo vendido muito. Então, eu diria, tem vários, tem outros erros que a gente pode dizer que o empresário comete, que é falta de administração no negócio, mas se você me perguntou o maior erro, né? Eu diria que é você acreditar que se você focar exclusivamente nas vendas, você vai conseguir ter dinheiro no caixa e lucro. Não, não vai. Você precisa garantir que essas vendas também gerem lucro e dinheiro no caixa. Tederaldo, foi por isso que você resolveu criar um método? Foi, exatamente. Nós criamos um método, para quem não conhece aí a nossa trajetória, nós criamos um método chamado Método Gestão 365, que tem por objetivo ajudar você, que é empresário, a tornar o seu negócio lucrativo e ter dinheiro no caixa. Nós gostamos de destacar isso, não é, Laís? Ter dinheiro no caixa para viver com tranquilidade, ou seja, uma quantidade de dinheiro relevante. Então, essa palavra viver com tranquilidade pode ser uma palavra forte para você que está me ouvindo, mas pouco dinheiro no caixa não vai resolver o seu problema. Você provavelmente já tem consciência disso. Claro que ter dinheiro no caixa, mesmo que seja pouco, é melhor do que não ter dinheiro nenhum, do que estar com caixa negativo. Mas você precisa ter dinheiro no caixa relevante para viver, para operar o seu negócio em segurança. E esse método foi criado com esse objetivo: tirar o empresário dessa vida difícil que ele tem,
que é uma empresa onde ele trabalha muito e não consegue gerar resultado. Chega no final do dia, no final do mês, ele olha, trabalhou muito, vendeu bem às vezes e não tem nada no caixa, a empresa não dá lucro. E as alavancas, elas estão dentro do método de gestão 365 e são, até onde eu vi, nós vamos falar mais sobre isso, até onde eu vi até agora, é uma das ferramentas mais poderosas para o empresário dar realmente uma virada na jornada dele como empreendedor. E de onde surgiu então essa ideia das alavancas? E por que o número 10 alavancas? Laís, são muitos anos, né? Os cabelos brancos aqui não negam, eu não vou nem falar o tempo todo que eu trabalho com gestão para não, sabe? Para não me entregar, mas vou só dizer que são mais de 30 anos, mais mesmo, são mais de 35 anos trabalhando exclusivamente com gestão. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade e eu comecei a trabalhar com gestão muito cedo. Foi uma coisa que eu me encantei, me apaixonei com 20 e poucos anos, 25, 26 anos e não parei mais. Então, é essa experiência toda que eu fui estudando e me aperfeiçoando nessa questão da gestão, que me mostraram ao longo do tempo, são muitos anos, que existem realmente 10 alavancas. São estudos, mas não são só estudos teóricos, são aplicações práticas que mostram que existem realmente 10 impulsionadores que fazem com que você gere resultado com menor esforço. Quer dizer, a gente não pode gerar resultado proporcionalmente ao esforço que eu faço. Imagina que você tem uma empresa que fatura 1 milhão e você trabalha 10 horas por dia. Aí você agora vai gerar uma empresa que fatura 20 milhões. Você vai trabalhar 20 vezes mais? Não. Então, eu preciso encontrar alavancas, instrumentos que me vão fazer chegar aos 20 milhões, 10. Se você que está me ouvindo está achando muito, né? 10 milhões, 20 milhões, sei lá, pensa no seu número, 5, 2 milhões, 3, mas que isso não pode ser proporcional. Então, as alavancas, elas têm essa capacidade de fazer você crescer de uma maneira onde o esforço não se traduz em resultado, entendeu? E são 10, se você me fez uma outra pergunta, na verdade são mais do que 10 alavancas. Quando nós pensamos numa empresa maior, uma empresa grande, uma empresa, sei lá, com mais de 1.000 funcionários, a gente tem que pensar em mais de 10 alavancas. Mas eu consolidei isso pensando ali numa pequena e média empresa, empresas menores, eu consolidei isso em 10 alavancas, que torna a aplicação desse método mais prática e mais poderosa. Então, podemos dizer sim que são 10 alavancas que, se você implementá-las bem, vão levar você muito longe. De uma forma prática, então, o que são essas alavancas, como elas podem ajudar os empresários e quais são os ganhos reais disso? Vamos lá, imagina que você está dirigindo, não sei se você já trocou muito pneu de um carro que furou, né, com um macaco, você já trocou, Laís? Não, sinceramente não. Quem troca é o maridão, né? Exatamente. Mas então, vamos lá. Vamos imaginar, mas você viu ele trocando, né? Vamos imaginar que o que é que um macaco, um carro furou o pneu. E se um carro furou um pneu, vamos imaginar um carro mais leve, um carro pequeno, a gente poderia trocar o pneu do carro sem uma alavanca, sem um macaco. É impossível fazer isso? Não. Talvez eu precisasse chamar lá umas 5, não sei nem quantas pessoas, mas 10 pessoas para erguer o carro, enquanto eu trocaria o pneu do carro. Bom, dá para fazer isso? Dá, né? Mas imagina o esforço que seria realizar uma tarefa tão simples que é trocar um pneu de um carro, porque é uma tarefa simples, né? Você precisa só desparafusar as porcas e colocar o pneu no lugar. Tem alguma complexidade nisso? Nenhuma. Mas imagine agora que ao invés de você chamar 10 pessoas para carregarem o carro, que não seria muito lógico, você agora usa uma alavanca, que é o macaco, e esse macaco, se for hidráulico, se for manual, tem vários tipos de macaco, ele pode ser mais ou menos potente. Você só simplesmente vai fazer com que o macaco erga o carro. O esforço para fazer isso, se a gente estiver usando um macaco hidráulico, por exemplo, um macaco mais moderno, macaco é uma alavanca, né? Vai ser muito simples, você não vai fazer força nenhuma.
ou vai fazer muito pouca força para erguer o carro, vai fazer uma força para tirar como é que chama lá, desparafusar lá a roda do carro, né? Você já viu também que eu não sou muito bom de trocar pneu de carro. E aí eu coloco o pneu lá e, de novo, desço o carro e vou apertar melhor as porcas que estão lá. Então, é isso. Uma alavanca pensando no carro é o macaco. Você pensando numa empresa que não é algo tão simples quanto um carro, ela tem uma complexidade maior, não dá para usar um macaco só. Eu preciso usar mais de uma alavanca. Uma alavanca que vai fazer com que eu venda mais. Uma alavanca que vai fazer com que meu pessoal, meus colaboradores sejam mais produtivos. Uma alavanca que vai fazer com que o meu financeiro tenha bons controles. Eu estou dando um exemplo aqui de algumas alavancas que vão fazer com que eu chegue lá num faturamento X, que eu erga a minha empresa com uma ferramenta. É isso, o esforço não seja tão grande para chegar lá. Federaldo, então as alavancas, elas servem para gerar mais lucro para a empresa? Podemos afirmar isso? Sem dúvida, sem dúvida. Para tornar o negócio mais lucrativo, para fazer com que ele gere lucros de maneira constante. Porque o nosso desafio como empresário, Laís, não é gerar lucro só. Gerar lucro não é tão difícil assim, gerar lucro de vez em quando. O grande desafio nosso é gerar lucro todo mês, todo dia, todo ano. Isso é o desafio maior. E a alavanca lhe ajuda a ter um negócio lucrativo que gera lucro de maneira constante. Dentro das 10 alavancas, todas têm o mesmo peso ou tem algumas que são mais decisivas e outras menos? Veja, as alavancas, elas são divididas em três categorias. Elas são o que nós chamamos de alavancas estratégicas ou alavancas operacionais. Uma alavanca estratégica é aquela que tem um efeito mais sistêmico para a empresa como um todo. Então, por exemplo, a alavanca preço é uma alavanca estratégica, porque quando você mexe no preço, você transforma o preço de todos os produtos que a empresa tem. Então, ela é uma alavanca estratégica. Já uma alavanca operacional, por exemplo, é o financeiro. Apesar de ser muito importante, mas é uma alavanca mais operacional mesmo, de fazer ali o fluxo de caixa, o cálculo da lucratividade. Né? Então, as alavancas se classificam entre operacionais e estratégicas, elas se classificam também entre o impacto que ela tem direto no caixa ou indireto. Então, vou trazer um exemplo. De novo, preço. Ou vamos trazer outro exemplo, custo. Outra alavanca é a alavanca de custo. Você diminuiu o custo da empresa, amanhã já vai dar mais dinheiro no caixa. Quando eu digo amanhã, no final do mês. Porque você diminuiu o custo, o lucro aumentou do dia para a noite. Então, isso já gera mais dinheiro no caixa. Então, a alavanca custo, ela tem um impacto direto no caixa, apesar dela ser operacional. Já a alavanca, vamos dizer, pessoas, que é uma alavanca que demora mais tempo para você gerar resultado, porque gente, você tem que treinar, avaliar, ela tem um impacto indireto no caixa. Não quer dizer que quando eu contrato alguém bom, ele já vai mexer no caixa, não. É o resultado dela ao longo do tempo que vai gerar mais caixa. Então, ela tem um impacto mais tardio no caixa. E a quarta categorização de uma alavanca, Laís, é se ela tem um efeito de curto, médio ou longo prazo. Algumas alavancas demoram mais do que outras. Pessoas demoram mais do que preço, que é imediato. Olhando dessa maneira, tudo vai depender da necessidade da empresa naquele momento. Pode ser que, quando eu estiver dando uma mentoria para o empresário, porque aqui a gente faz isso, uma das maneiras de nós ajudarmos o empresário que está nos ouvindo é dando lá uma mentoria para ele. E quando eu vou mapear a empresa, eu vou ver quais são as alavancas que estão mais frágeis na empresa e a gente começa por ali. Ou seja, para ele, aquilo é mais poderoso naquele momento. Por outro lado, uma alavanca como preço, ela é uma alavanca super poderosa. Porque se eu tiver com o preço errado, eu vou vender feito um louco e não vou gerar caixa nem não vou ter lucro. Se eu tiver falta de foco, quiser atirar para todo lado e eu não tiver, né, centrar minhas atenções numa direção, de novo, não vai adiantar o que eu vou fazer, entendeu? Então, algumas alavancas são mais. Mas eu responderia essa pergunta para quem está nos ouvindo, que vai depender muito do momento que você está vivendo hoje.
E você tem algum exemplo, alguma empresa, algum caso real que aplicou essas alavancas e teve resultado? Mas nós temos vários casos que todos eles estão documentados no canal do YouTube. E eu já convido aqui a você, empresário, e depois vir aqui no canal do YouTube, além de assinar o canal, como a Laís já falou no início, tem uma playlist aqui no canal chamada Alunos do Método. Você vai lá e confere alguns depoimentos desses empresários. E, por exemplo, tem um que me chama muita atenção, que é de um empresário chamado Evaldo. Ele tem uma fábrica, uma indústria de bainhas no interior do Rio Grande do Sul. Não lembro exatamente qual é a cidade agora. Quando ele entrou aqui no método, ele faturava em torno de R$ 40.000 por mês, por aí. E um pouco menos de um ano depois, ele passou a faturar R$ 240.000, ou seja, 6 vezes mais. Ou seja, se você me perguntar aí, me perguntasse isso, eu diria que isso é uma tarefa quase impossível, apesar da palavra impossível aqui ser proibida. Então, como é que alguém sai de 40 mil e passa a faturar 240 mil em um ano? Como? Alavanca. Não tem como você fazer isso se você não tiver uma alavanca que impulsiona a empresa, porque não dá, o esforço é muito grande. E aí você pode me dizer assim, então ele dobrou a quantidade de funcionários, ele praticamente não aumentou a quantidade de funcionários. Veja que loucura. 6 vezes mais, contratou algumas pessoas, mas praticamente não aumentou. Por quê? Alavanca. São impulsionadores que vão fazer a empresa chegar mais longe. E, claro, ele tinha problemas ainda mais graves do que o faturamento baixo. Ele não tinha dinheiro nenhum no caixa. Nenhum. Era aquele ditado que ele mesmo fala. Como é que é aquele ditado? É pagar a janta com o almoço? Como é o ditado? Você Vender sabe? o almoço para pagar a janta. Pronto, vendeu o almoço para pagar a janta. Era exatamente o que ele fazia. E hoje ele tem dinheiro no caixa para operar o negócio em segurança, para viver com tranquilidade. Eu estou trazendo um caso, porque você me perguntou, tem vários, tem algumas dezenas lá no meu canal do YouTube. E como o empresário ele pode começar a aplicar isso? Qual o seu primeiro passo? Bom, Laís, o primeiro passo é ele ampliar a consciência dele de que ele precisa realmente fazer as coisas de maneira diferente do que ele está fazendo. Quer que eu vou explicar isso melhor? O empresário tem um negócio há 5, 10, 15 anos e ele se orgulha muito de ter batalhado esses 15 anos todos, mas quando você pergunta para ele como é que está o caixa, ele diz que não tem dinheiro nenhum. E aí eu pergunto para ele, como é que era o caixa antes? Ele disse, não, eu passei esses 10 anos, eu não estou exagerando, eu tenho alunos que quando entraram aqui no método, tinham uma empresa há 30 anos, e a empresa, esses 30 anos, foi nesse sufoco. Então, o que eu digo para ele é, se você continuar usando as mesmas estratégias que você tem usado até hoje, você vai continuar do jeito que você está. Então, a primeira coisa é ele se conscientizar que ele precisa aprender uma maneira diferente de fazer as coisas, senão ele vai continuar gerando os mesmos resultados que tem gerado até hoje. Pode parecer uma coisa óbvia, mas o empresário acha que a economia vai mudar, que as coisas vão ficar melhores, que o governo vai ajudar mais ele, que os impostos vão cair. Sabe aquelas coisas que nós, como empresários, sabemos que não é assim, que depende muito mais de você do que tudo isso. Então, a primeira coisa é se conscientizar de que ele precisa aplicar um método, um passo a passo. Ele precisa aprender a como fazer isso. Uma vez ele ampliando essa consciência e ele decidindo que ele quer mudar, nós, como primeiro passo, precisamos escolher das 10 alavancas aquela que tem uma complexidade menor. Eu lembro que você me fez uma pergunta aqui nesse podcast que foi qual é a mais importante, qual é a mais relevante. Não necessariamente nós vamos começar pela mais relevante, falando do primeiro passo, porque o empresário pode não estar preparado para começar pela mais relevante, porque ela pode ser aqui mais complexa. Então a gente começa por aquilo que é mais simples. Então, se eu quero me tornar um chefe de cozinha, eu não vou começar a fazer, diz aí, um prato bem complicado. Me fala aí, Laís, um prato bem complicado. Você sabe, você é boa de cozinha? Ah, acho que dá para o gasto a minha cozinha. Diz aí um prato bem complicado. Talvez um assado num ponto correto.
Ótimo exemplo. Então, não vamos começar por um assado no ponto correto. Nós vamos começar, e eu não vou exagerar, porque os chefes ensinam isso. Nós vamos ensinar a pessoa a fazer um ovo frito, que é óbvio, mas imagina, o ovo frito que a minha filha faz é 10 vezes melhor do que o meu. O que é que ela faz? Eu não sei, mas fica muito melhor. Tem vários chefes com canal no YouTube que eles ensinam como fazer omelete, sanduíche de ovo. Então nós temos que começar pelo básico e pelo aquilo que é mais simples. Quando eu começar por uma alavanca que é mais simples, o que, que vai acontecer? Me conta, o empresário vai aplicar isso, porque ele vai conseguir, vai gerar resultado, isso vai motivar ele a dizer, opa, estou começando a ver que as coisas estão mudando. E aí ele decide a seguir as demais alavancas. Percebe? Então, essa é minha receita. A gente precisa aprender o básico para conseguir evoluir e crescer a nossa empresa. Quando eu comecei, coisas simples de precificação, eles mudaram completamente o meu caixa. E quando você começa a ver o resultado, você quer dar o passo seguinte, quer aprender mais e colocar coisas até mais que no início eram complexas, depois você vê que não são, né? Que são passos simples, mas que você precisa do básico. Você tem que saber o arroz com feijão primeiro, para depois fazer um menu completo. Federaldo, qual o melhor momento para o empresário iniciar a aplicação dessas alavancas? Agora, hoje, ontem, porque, de novo, se você que está me ouvindo aí, você está com dificuldades como essa que eu acabei de dizer, dificuldades, assim, óbvias, que eu digo óbvias, que você pode. Basta você olhar para a sua empresa, você vai ver. Você está com dinheiro no caixa, não está com dinheiro no caixa, você está com dificuldade grave. Então, quanto mais você retardar essa decisão, pior. Então, começar já a promover uma mudança na sua empresa, porque quanto mais você demorar, mais o quadro se agrava. Eu não diria assim, eu não defendo, Laís, a ideia de que tem um momento que eu ouço muito do empresário assim, às vezes eu ouço assim. Ele diz assim: não, Tederaldo, vamos fazer o seguinte, eu estou num sufoco aqui danado, final de ano, estou usando aqui final de ano só como exemplo. Final de ano ou começo de ano, eu vou deixar as coisas melhorarem, se acalmarem. E aí eu comecei a implementar essas medidas. Aí eu falei, mas as medidas não são para você implementar quando as coisas estiverem calmas. Se estiverem calmas, para que você precisa de medida? Não precisa. Então, eu defendo que. Ah, mas eu já estou bem, minha empresa está bem, tá com caixa. Ótimo. Então você vai ter mais facilidade ainda de chegar mais longe. Então, é já. Não espere que as coisas melhorem, porque nada cai do céu de graça, né? Você acredita, Laís, que as coisas caem do céu de graça? Com certeza não. Eu lutei muito para conquistar a minha empresa, graças à aplicação do método, mas eu busquei muito. Foram anos de sacrifício para chegar onde eu consegui estar agora. Então, não cai nada do céu, é tudo fruto de muito trabalho árduo. Ô, Tederaldo, fala para mim. Quando o empresário ele entendeu a importância das alavancas, ele teve essa conscientização que você falou, começou a aplicar na prática, o que muda na vida dele? Nossa, Laís, a mudança é tão grande, isso já aconteceu na minha vida de maneira tão intensa, né? Porque a vida de um empresário é uma vida de muito sufoco, de muita luta, e não estou dizendo que tem que ser assim, né? Quando eu estou falando, parece que eu estou dizendo, ó, tem que ser assim. Não, não estou dizendo isso, mas é. Se você não mudar essa realidade, ela é uma vida que. E a gente tem família, né? Tem. Claro, meus filhos hoje já são independentes, mas não eram quando eu precisava gerar muito mais dinheiro, né? E quando você não tem um negócio lucrativo, você depende. Eu entendo que você que está me ouvindo depende da sua empresa para você pagar suas contas, né? Você se sente muito desconfortável com a sua família, você percebe que você não dá o conforto para eles como você gostaria, sabe? A educação, o conforto que você gostaria, você se sente muitas vezes frustrado. O sentimento que a gente tem é um sentimento de frustração, de desânimo, muitas vezes de incapacidade, porque trabalha tanto e não gera resultado nenhum, não consegue nem dar a tranquilidade para a família que ela merece. E quando você começa a aplicar e começa a gerar resultado, e eu estou me referindo a resultado, Laís, concreto, caixa,
mais lucro, mais venda, funcionários melhores, menos esforço. O sentimento que você tem lá no fundo do coração é de realização, é de mais tranquilidade com a família, sabe? E por aí vai. Então, é um sentimento de ser grato mesmo, né, pelo que você está conseguindo na sua vida. Não sei se esse sentimento passou por você também, quando você saiu, né, de uma situação mais difícil para o momento que você está hoje. Sem dúvida, um momento de frustração, impotência, de trabalhar muito, não ter resultado, aquele momento de derrota é horrível para gente, né? Você vê todo o seu sonho, todo o seu projeto, tudo que você idealizou não dando certo. Isso é horrível. E quando você muda isso, é um misto de alegria, de disposição para você continuar e fazer cada dia mais. É você ver mesmo que todo mundo, os seus familiares, seu esposo, seus pais estão se orgulhando de você. Então, esse reconhecimento é incrível. Além, obviamente, do dinheiro, né? Que é o que a gente, no final do mês, a gente precisa, né? Para você poder fazer seus planos, fazer uma viagem em família. No meu caso, você sabe que eu fiz a reforma da loja e deixei ela do jeitinho que eu queria. Isso foi incrível. Ótimo, Tederaldo. Muito esclarecedor sobre as alavancas. Eu acho que deu para todo mundo aqui, todo empresário, ter uma ideia do que ele precisa dar o primeiro passo. Você, empresário, que ficou curioso para saber quais são as 10 alavancas, é simples, é só ficar aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe isso com outro empresário que também precisa ouvir esse conteúdo. Vamos finalizar este podcast, mas fique atento para o próximo. É isso aí, até mais.